Olá, queridos amigos do nosso ilustríssimo curso de naturopatia. Sejam bem-vindos a mais uma aula especial que preparamos para você. Esta daqui é a aula 27, onde você vai poder aprender aí de bastante conteúdos para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Eu sei que você já me conhece, eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e antes de começarmos a nossa aula, vou dar alguns recadinhos do coração importantes aí para iniciarmos o nosso dia, o nosso conhecimento e melhorar aí a nossa saúde através do que vamos aprender hoje, tá? Amigos, eu queria falar para vocês a primeira coisa sobre o nosso Instagram. Você já nos segue na nossa página do Instagram? Você deve também divulgar a seus amigos, familiares e parentes para que nosso trabalho continue crescendo e a gente continue se conectando em diversas redes, né? E agora o nosso Instagram está sendo atualizado, finalmente, né? Nós estávamos aí com um pouco de tempo. Todo o trabalho aqui do Centro de Estudos é colaborativo e 99% do trabalho que é feito aqui também é voluntário, tá? Então a gente também respeita o tempo dos profissionais, dos colegas, das demais pessoas que têm tempo de fazendo aí e na medida do possível a gente vai atualizando o que é necessário. Então siga a gente no Instagram, mande o Instagram aí, vai aparecer aqui agora o nick para você, tá? Embaixo aqui da tela. Siga e indique para os seus amigos, familiares e parentes seguirem o nosso Instagram, que nós estamos criando uma plataforma de links através dos Reels, onde você poderá acessar os vídeos no YouTube, olha só que legal, direto do Instagram. Então vai ficar até fácil para você também, quando quiser dar uma pesquisada, alguma coisa, você já ir no nosso Instagram e fazer diretamente lá a pesquisa. Tô coçando um pouquinho aqui porque tem uma mosca aqui me atrapalhando. Então siga o nosso Instagram, não deixe de seguir, tá? Vamos divulgar bastante aí essa semana. E passe para os seus amigos e familiares também a nossa rede social. Além das demais plataformas que nós já temos, que é o YouTube, o Facebook. Vou pedir para a Gabi colocar tudo junto aqui também, para aparecer, para você ter acesso. Amigos, a nossa 8ª live está chegando, tá? Não se esqueçam da nossa 8ª live, terça-feira que vem. Vamos aprender bastante coisa aí sobre essa live, vai ter um conteúdo bem especial, que eu não posso falar aqui na rede social, tá? Mas que estamos preparando com carinho para você. Então aproveite, se inscreva na live, vamos abrir o grupo aí em breve, você já entra no grupo, participa conosco e indica para os demais amigos. Inclusive tem alguns amigos que são um pouco afastados do curso, não estou conseguindo acompanhar as aulas, eu venho acompanhando isso, né? Então é bom que a gente já vá começando a acompanhar o conteúdo, porque estamos em outubro, né? Estamos caminhando aí para dezembro e você precisa aprender tudo e também fazer aí o procedimento para garantir o seu certificado, tudo bem? Então indique para todos, chame os amigos, interaja bastante no nosso grupo. Estamos chegando no fim do ano, renovando as nossas esperanças com coisas boas. Então vamos aprender aí bastante coisa no nosso curso e nosso trabalho vai ser ampliado, ele não acaba, tá? Ele vai ser ampliado, não se esqueça disso. Bom, gente, dado esses dois recadinhos do coração, tem um terceiro que eu quero dar para vocês também, mas eu vou dar ele no final hoje, tá? Amigos, hoje a nossa aula é um pouquinho mais curta, nós vamos ter 2 blocos, tá? Esses blocos são importantes aí, que vão falar de 2 terapias bem legais. Então, papel e caneta na mão para anotar o conteúdo. E nós vamos começar falando um pouco com a nossa amiga Fernanda Ferreira. Ela vai dar continuidade na parte de iridologia, falando dos padrões comportamentais hoje, tá? E ela vai falar um pouco pra gente hoje sobre o padrão corrente. Então aprenda e aproveite este conteúdo, tá? Para que a gente possa aí aprender também sobre iridologia. Buscamos diversas terapias aqui e essa vai ser uma muito boa para você. Então uma boa aula e até daqui a pouco. Olá, uma ótima tarde, um ótimo dia ou ótima noite, né? Depende do horário que vocês vão estar assistindo mais essa aula. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com o Guilherme, com o Igor. Hoje nós vamos falar estamos com aula sobre iridologia, dentro do assunto de padrões comportamentais, e hoje vamos falar sobre o padrão corrente. Semana passada nós já falamos sobre o padrão joia e o padrão flor, e hoje a gente vai entrar no padrão corrente. Então, quando a gente fala corrente, né, gente, o que vem na mente nesse momento, né? Então, às vezes pode vir na mente uma corrente mesmo, com elos, né? Pode vir na mente estar acorrentado, estar preso. Depende muito, nessa circunstância, o que faz sentido da vivência de mundo de cada um, tá?
Bom, a corrente, ela tem um arquétipo feminino, tá? E ela vai ter aqui uma constituição média. Então, nós falamos que o padrão joia tem uma constituição forte, que seria a constituição física mesmo, tá? Na questão de desenvolver aí algumas doenças. O padrão flor tem uma constituição frágil e o padrão corrente tem uma constituição média. Então, no caso, é com relação a problemas mesmo de saúde, doenças aí físicas, tá? E aí, quando a gente fala corrente e lembra de uma corrente mesmo com elos, né? Então, o padrão corrente, por exemplo, ele é um padrão que ele vai estar desestabilizado emocionalmente quando um elo se rompe, né? Porque ele precisa estar conectado, precisa de conexão, precisa de pessoas. Então, no momento que acontece algo que tem um impacto negativo, emocional, alto, e esse elo se rompe, né? Por exemplo, uma traição, ou o que o inconsciente do corrente entendeu como uma traição. Então, esse momento é quando ele se desestabiliza emocionalmente e até fisicamente também, tá? Ele é 99% muito sensível, né? Ele é tão sensível quanto o padrão flor, tá? O padrão corrente, ele é mais difícil de ser observado e analisado, principalmente nos olhos escuros, nos olhos castanhos. Na íris azul, na íris clara, gente, é muito mais fácil de verificar e de analisar um padrão corrente. Eu falo que eu comparo as fibras do padrão corrente como se fossem fios desencapados, tá? Então, a gente tem a pupila, em volta da pupila a gente tem as fibras da íris e ali essas fibras, elas parecem como se estivessem os fios levando um choque ali, tá? Ele pode ser notado pela ausência ou condensação de fibras da íris, manifestando-se através da coloração. Bom, gente, o corrente, ele precisa estar conectado. Ele precisa estar, entre aspas, acorrentado. Ele precisa sempre de estar com pessoas, tá? Em movimento, tá? São pessoas altamente intuitivas, operam como uma antena viva que capta energia, funcionando como receptores e, ao mesmo tempo, agindo como verdadeiros condutores de energia. Ou seja, o corrente troca muita energia, tá? O padrão corrente, ele também tem uma questão muito interessante, que ele intermedia tudo o que está acontecendo no universo, né? Então, ele tem ali uma percepção, uma intuição muito alta, tá? Isso é muito interessante. Geralmente são pessoas muito bonitas e atraentes, possuem sensibilidade física, mental e intuitiva. Aí, falando de trabalho, né? Como a gente já mencionou nos outros padrões, as habilidades para cada padrão, tá? Então, aqui, o padrão corrente, ele vai ter ali habilidade para o atletismo, para trabalhos sociais, profissões ligadas à cura, como enfermagem, medicina, massagem. Por quê? O padrão corrente é o que nós podemos chamar de tipo sinestésico. O sinestésico, assim como o corrente, ele precisa do contato. Sabe aquelas pessoas que falam com a gente tocando? Ou que precisa estar sempre pegando em alguma coisa ou em alguém para poder demonstrar? Então, assim é o padrão corrente, né? Ele é sinestésico. Então, ele sempre vai estar ligado a alguma dessas áreas. Quando ele não trabalha com áreas assim, que tenha contato com pessoas, contato físico, contato verbal, ele vai se frustrar, ele não vai ser feliz na profissão dele, né? Até interessante mencionar para vocês uma coisa que eu tenho aqui, um material eu não tinha mencionado na outra aula. O joia ou gema, ele é falando da questão também da personalidade, tá? Eu já tinha dito que ele é muito racional, né? Então a gente pode chamar de tipo mental, tá? O padrão flor, por ser também muito sensível, ele é um tipo emocional,
O padrão corrente, ele é sinestésico, então ele precisa de pessoas, de contatos, tá? Quando é uma mulher corrente, do padrão corrente, é muito importante, gente, a gente prestar atenção numa coisa, que ela pode entrar em crise entre os 35 aos 37 anos, tá? Que tipo de crise? Crise existencial, né? Quem sou eu? Qual é a minha profissão? Crise no relacionamento, crise financeira. Então, assim, entre 35 e 37 anos é uma fase que a mulher do padrão corrente, ela geralmente entra numa crise aí de questionamentos, tá? De conflitos. Então, o corrente precisa estar conectado, ele tem uma predisposição a uma autoanulação, ou seja, ele abre mão, né, dos desejos, dos gostos, ele abre mão dele pelo outro, tá? Precisa sempre de uma afirmação, precisa sempre estar se colocando, precisa de uma validação, tá? Tem aí uma questão aí muito interessante de autopiedade, então ele vai ter uma tendência, o corrente vai ter uma tendência a entrar no vitimismo, né? Mas como ele entra e sai de um extremo para o outro, então o vitimismo, como é algo, ou essa autopiedade, né? Como é algo que não é positivo, então que seja ali uma coisa rápida, né? Uma situação que tipo, ó céus, ó dia, mas vamos lá, vida que segue, né? Vamos correr atrás, porque a felicidade, ela depende somente de mim mesmo, né? Então, que seja só 5 minutos, tá? O corrente, como ele se anula muito pelo outro, ele faz muito pelo outro, o que acontece? Eu faço por amor, não espero nada em troca. Gente, isso daí, ó, é balela. A gente sempre espera algo em troca. O padrão corrente, ele espera mais. E ele cria tanta expectativa e nesse momento ele acaba sempre se frustrando, tá? Porque ele vive muito a vida do outro, ele vive pelo outro. Por isso até que combina com esses trabalhos sociais, trabalho de cura, trabalho manual, né? Trabalho na área da saúde, tá? Mas precisa, claro, sempre haver o equilíbrio. Em resumo, gente, o corrente, ele pode ser sintetizado da seguinte forma, tá? Ele é sensorial, ele é sinestésico, ele é verbal, ele é sensível, ele é mediador e ele transfere energia. Ele é daquele que se doa demais e vai faltar energia ali para ele, tá? Sobre ele ser sinestésico, sobre ele ser verbal, sensorial, mediador, tem uma coisa muito interessante. Eu brinco, eu falo para as pessoas que todo empreendedor, comerciante, empresário tem que ter clientes corrente. Por quê? O corrente é aquele que, se o teu trabalho, o teu serviço fez sentido, ele vai te divulgar para todo mundo. Ele vai falar de você para todo mundo. Ele vai dizer assim, vai lá que é bom, eu te levo, eu te indico, eu te mostro onde é. E olha, se bestar ou se pá, você dizer, eu não tenho, não posso pagar, ele até diz, eu pago, depois você me paga, tá? Por quê? Porque é uma tendência do corrente. Faz muito pelo outro, só que também se frustra muito, bastante, porque ele não recebe aquilo que ele doou, né? E o outro não tem obrigação, a gente se doa porque a gente quer. Mas a gente, aí no caso, acaba sempre esperando muito, né? O aprendizado com o corrente é por experiência, por experienciar, né? Por movimento também. Então, assim, ele precisa da prática, ele precisa provar, ele precisa fazer, porque ele aprende melhor assim. Ele também aprende melhor com movimentos. Então, ele não vai ser um teórico que vai ficar lendo livros e mais livros para poder entender melhor sobre ideologia. Ele é aquele que vai ouvir e vai começar a fazer e vai começar a olhar a íris, atuar, e aí a cada avaliação, a cada consulta, a cada experiência, ele aprende mais, porque ele aprende dessa forma. E tem uma certa dificuldade de dizer não, né? Porque se ele se anula, ele faz muito, ele espera muito, então ele vai fazer mais pelo outro, ele vai falar mais sim pelo outro, tá? E vai dizer não para si mesmo. Então eu sempre digo,
Cada sim que você diz para o outro, querendo dizer não, é um não que você está dizendo para você mesmo. Até queria dizer para vocês assim, é muito difícil a gente encontrar uma íris, um tipo totalmente puro, tá? Geralmente a gente tem muitas combinações, tá? E aí é muito variado. Então, assim, é algo para se analisar mesmo, para poder entender e identificar quais são as variações, quais são os padrões ali que tem combinados naquela íris, tá? Tá. A gente costuma usar um termo que chama dominante, né? Qual que é o padrão dominante? O que significa isso? A gente vai ter um padrão, que ele é o que domina, e vai ter informações, e pode ser que tenha informações de outros padrões. E como que esse padrão vai ser dominante? Porque aquela informação, ela é maior, ela é mais forte, ela é mais visual, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma avaliação ontem com a iridologia e o padrão dominante dela é corrente. Porém, ela tem informações na íris tanto do joia, porque ela tem as manchas que a gente comentou na aula passada, que se chamam pissoras. Ela tem manchas e ela tem pontas. Só que as manchas e as pontas é menos. Então, ela tem ali umas 2 pontas numa íris, na outra íris não tem ponta. Ela tem umas 2 manchas numa íris, na outra íris tem uma mancha, tá? Uma pissora. Então, o padrão dominante que tá ali na íris, que compreende toda aquela íris, é o corrente. Então, a gente pode ter essa situação também, tá? Mas, como a gente tem mais um padrão, que é o 4º padrão, é o padrão que vem, que chegando, nós vamos falar dele para a próxima aula, para vocês, tá? Que é o padrão agitador ou ponta de lança. Ele pode ter esses 2 nomes aí também, tá bom? Gratidão, gente, por hoje e espero que vocês tenham gostado dessas informações. Até mais. E aí, amigos, olha eu de volta aqui, né? Como diz o pessoal, já tô mais rodado que pneu de carreta aqui, apareço bastante para vocês, tá? E gosto muito de vocês, gosto muito de todos que acompanham o trabalho e de todos os alunos. Então hoje, nesse momento, eu estou vindo aqui com a minha felicidade para agradecer o apoio de todos vocês que estão aí, tá? E estou feliz mesmo, vocês vão saber o motivo no final. Deixa eu anunciar a próxima aula que a gente vai aprender agora. Nós vamos conhecer hoje uma terapia muito legal, que é a terapia que a terapeuta Ângela vai passar para a gente hoje, que é a terapia ortomolecular. Vocês já ouviram falar em terapia ortomolecular? Muito importante aí, tem muita gente precisando dessa terapia. Essa terapia está em alta e a gente trouxe aqui para o nosso grupo hoje para que nós aprendamos um pouco sobre ela. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Ângela, a palavra é com você e até daqui a pouco. Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos a mais uma aula especial que preparamos para você com todo carinho. Ângela e eu vamos falar hoje, né, Ângela, de uma terapia muito legal, que é uma terapia chamada terapia ortomolecular. Nós recebemos, inclusive, esse tema, Ângela, como sugestão de aula, porque tem pessoas que têm bastante dúvidas, querem saber um pouco mais aí sobre a terapia. Então, nós temos aí um círculo de terapeutas muito legais, muito competentes, que gostam do que fazem, né? E hoje nós convidamos a Ângela para falar um pouco pra gente dessa terapia incrível. Ângela, bem-vinda, muito obrigado por receber a gente aqui nessa aula, nesse momento, e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Então, inclusive, gente, a Ângela depois, como sempre, né, vão aparecer os telefones dela no final da aula, vocês vão poder conversar com ela aí diretamente, caso queiram, tá? E nós vamos começar a falar um pouquinho, eu vou perguntar para a Ângela aqui agora, para ela explicar um pouco pra gente sobre essa terapia, Ângela, falar o que que tem muita gente que tem dúvida, confunde, né? Então você poderia falar um pouco pra gente o que significa essa terapia? Olá, meu nome é Ângela Lima, sou terapeuta ortomolecular, terapeuta homeopata e acupunturista. Estou aqui hoje para falar sobre a terapia ortomolecular.
A terapia ortomolecular tem como objetivo tratar as nossas células, equilibrando a água intracelular, promovendo o bom funcionamento destas células. Nos estudos da bioquímica, descobriu-se que nós precisamos de 45 nutrientes essenciais ao nosso organismo para que nossas células funcionem de forma perfeita. E o que são esses nutrientes? São os aminoácidos, os sais minerais, as vitaminas e o ácido graxo, que é o ácido linoleico. E as nossas células, para funcionar nesta perfeita ordem, elas não podem estar contaminadas com os metais tóxicos, como o chumbo, o mercúrio, o arsênico e outros metais pesados. As células também não podem estar contaminadas com excesso de agrotóxico, excesso de flúor. Também não pode estar infectada pelo vírus, como por exemplo o toxoplasma, entre outros vírus que favorecem muito no aparecimento de doenças em nosso organismo. Nos tempos passados, era mais fácil as células se manterem saudáveis, pelo fato de não, ou ao menos não existir com tanta intensidade, os agrotóxicos, a poluição e os alimentos transgênicos. Desta forma, fazendo com que nossas células não consigam fabricar estes 45 nutrientes essenciais, sendo necessário a suplementação. Um outro fator que nossas células precisam para funcionar bem é que nosso organismo, ou seja, o nosso terreno biológico, esteja livre de alergia alimentar, como por exemplo, a alergia à caseína ou à proteína do leite. E como seria, mais ou menos, o passo a passo de um tratamento com a terapia ortomolecular? Nós vamos, através de um questionário e também através de um exame que realizamos com o aparelho de biorressonância magnética, onde ocorre o mapeamento de todo o corpo da pessoa, nos fornecendo mais de 40 laudos detalhando como está a saúde desta pessoa, tanto a nível físico, emocional e hormonal. A partir dos resultados, vamos nos basear também nos sintomas que se apresentam. Nós vamos montar um tratamento levando em conta o funcionamento de todo o sistema gastrointestinal, propondo uma desparasitação, uma modulação intestinal. Vamos agir na eliminação dos metais tóxicos. Vamos cuidar das glândulas, como por exemplo a glândula da tireoide. Vamos cuidar do sistema imunológico. Vamos cuidar dos órgãos, do coração, do pulmão, do fígado. E tudo isso nós vamos tratar a nível celular, ou seja, nós vamos sempre estar pensando nas células, com o objetivo de estruturar a água intracelular, melhorando o terreno biológico, para que assim o organismo tenha condições favoráveis para absorver 100% os nutrientes, que, como eu já citei, são as vitaminas, os minerais e os micronutrientes. Estes micronutrientes também são chamados de oligoelementos, que são eles o zinco, o enxofre, o iodo, o manganês, entre outros. Os oligoelementos têm uma função extremamente importante em nosso organismo, corrigindo todo o processo metabólico, levando o organismo a um processo de equilíbrio e de saúde. Muitas vezes, a pessoa faz os exames laboratoriais a pedido do médico e nos exames consta tudo normal, tudo dentro dos valores de referência estabelecidos pelos laboratórios. Porém, esta mesma pessoa não se sente em sua melhor performance, sentindo-se com fadiga crônica, cansaço, tem problemas com o sono, não consegue ter uma noite de sono reparador, se queixa de sofrer de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, entre tantos outros sintomas, e muitas vezes não se descobrindo a causa, quando na verdade pode estar ocorrendo a falta de algum oligoelemento ou de alguma vitamina e minerais. O nosso sistema tem o poder de se autocurar, e com a terapia ortomolecular nós conseguimos fornecer ao organismo o que esteja faltando para que este sistema entre no processo de homeostase, ou seja, entre no processo de plena saúde, ou muito próximo disso, tanto a nível físico como a nível mental e emocional.
Nós entendemos que ter saúde não significa somente não estar doente, mas significa sim nos sentirmos em plena forma, com energia, independente da idade. A terapia ortomolecular pode ser aplicada tanto para prevenção como também para tratamento de algumas doenças já instaladas no organismo, com a suplementação das vitaminas, dos sais minerais e dos micronutrientes que estejam em desequilíbrio neste organismo. Talvez sendo a falta destes nutrientes a causa dos desequilíbrios na saúde. Nós vamos conseguir o aumento da imunidade, melhorar todo o processo metabólico do organismo, assim agindo na raiz do problema. Então, a terapia ortomolecular, a fitoterapia existem para o nosso benefício como um suporte para tratar diversos desequilíbrios, como a insônia, como a ansiedade, a pressão alta, diabetes, fibromialgia, artrite, artrose, depressão, entre muitos outros problemas, atuando diretamente nas reações bioquímicas. Hoje em dia, a terapia ortomolecular vem trazendo grandes contribuições para o tratamento e prevenção das patologias, tanto as patologias já manifestas no organismo, como também em forma de prevenção, e das duas formas atuando com excelência. A terapia ortomolecular também atua no tratamento da obesidade, para que a pessoa entre nesse processo de emagrecimento, mantendo o seu organismo bem nutrido, evitando que neste processo a pessoa adquira algum fator indesejável. Atua também na estética, neutralizando os radicais livres, que são prejudiciais ao funcionamento das nossas células, causando a falta de vitalidade da pele, do cabelo e das unhas, por exemplo. Quando conseguimos reequilibrar a bioquímica do nosso corpo, nós vamos recuperando a nossa autoestima, favorecendo uma vida com mais alegria, satisfação e com mais equilíbrio emocional, pois a nossa força vital estará em ação. Assim vamos estar gerenciando a nossa saúde. As nossas células são irrigadas pela nossa corrente sanguínea, e o nosso sangue leva os nutrientes a todos os nossos órgãos e células. E se o nosso sangue está contaminado pelas toxinas, está com alta acidez e com falta de nutrientes, isto ocasionará em uma aparência de mais idade, vai ocasionar as degenerações ósseas, causando artrite reumatoide, causando desgaste ósseo, as dores articulares, dor muscular, enxaqueca, endometriose, doenças autoimunes e tantos outros problemas de saúde. Daí a importância da terapia ortomolecular. Em uma consulta com a terapia ortomolecular, nós levamos em torno de 1 hora aproximadamente, colhendo todas as queixas da pessoa, observando os indicadores de falta de vitaminas, de minerais e nutrientes nesse organismo. Nós, terapeutas, vamos ajudar a repor esses nutrientes, vamos orientar o nosso cliente sobre uma boa alimentação, estilo de vida saudável, para contribuir no aumento de energia, vitalidade e saúde plena, tratando este organismo como um todo. Então, se nós deixarmos o nosso terreno biológico em equilíbrio, vamos ter um organismo mais resistente, nos proporcionando longevidade com qualidade, pois melhor do que estar vivo é estar vivo experienciando todos os prazeres que uma saúde plena pode nos proporcionar. Encerro desejando a todos uma ótima saúde. E aí, amigos, estou de volta aqui agora. A Ângela explicou pra gente aí com muita sabedoria, algumas informações sobre a terapia ortomolecular. Fiquei muito feliz em saber desse conteúdo muito interessante. E, Ângela, eu vim aqui fazer uma pergunta para você. Eu tenho a seguinte dúvida. Eu queria que você trouxesse pra gente, assim, na prática, os benefícios da terapia, de quem que já procurou você, os problemas que tinha, e aí você sugeriu e fez essa limpeza, esse processo, e a pessoa melhorou, e quais foram as coisas que melhoraram? Sim, pelo fato de trabalhar com acupuntura, eu sou muito procurada para tratar as dores no corpo, causadas muitas vezes pelo desgaste ósseo. Neste caso, nós entramos com a suplementação para causar a regeneração das articulações, trazendo bastante benefícios para as pessoas. Ah, interessante, legal então. E outra pergunta, Ângela, tem alguma contraindicação essa terapia? Todos podem realizar? Você indica para todo mundo? Nem todos podem?
todos podem realizar. A única contraindicação que a gente sabe são pessoas que têm problemas renais, tá? Porque aí a gente pode até entrar com tratamento, mas o paciente precisa também estar fazendo acompanhamento médico. Ah, certo, perfeito. É importante que ele faça o acompanhamento médico também junto com a terapia, né? Exatamente. Ah, perfeito, então. E é isso, gente. Gostaram dessa aula, desse conteúdo? É bem legal, né? Então eu vou deixar aqui agora os contatos da Ângela, para quem tiver alguma dúvida, conversar com ela, quiser trazer alguma coisa, saber um pouco mais sobre a terapia também, né? Lembrando que as terapias também são parte importante aí para a gente ter a melhoria na saúde. A saúde holística e integrativa também está muito vinculada com a questão das terapias, né? Então, se você quer conhecer melhor e quer melhorar a sua saúde, aí você pode conversar com a Ângela e também acompanhando o nosso curso, vendo as outras aulas e trazendo essas melhorias para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para que você tenha aí um quadro cada vez melhor e se livre aí da parte ruim e fique só com a parte boa, né? Que a vida é boa, tem que celebrar com saúde, com qualidade de vida, com força aí, que você tenha a sua vitalidade, a sua força, a sua autonomia para que a sua vida seja melhor. E um grande abraço para vocês, fiquem com Deus aí, espero que tenham gostado dessa aula. Né, Ângela? Espero que qualquer coisa você também está à disposição dos alunos, como eu já disse. Sim. E é isso, um grande abraço para vocês e um tchauzinho. Vamos dar um tchauzinho, Ângela, para eles? Tchau, amigos, fiquem com Deus. Queridos amigos, como eu falei para vocês, a aula de hoje é um pouquinho mais curta, tá? De vez em quando a gente faz uma aula mais curta, porque nem sempre os nossos terapeutas conseguem entregar o conteúdo no prazo devido a problemas que também as pessoas têm naturalmente, né? As pessoas precisam de viver, trabalhar, se cuidarem também, então nem sempre nossas aulas conseguem chegar no prazo certo. E também tem um outro fator, porque hoje a aula é mais curta, tem outros dois fatores. Primeiro, para essa aula ser menos cansativa que as demais, se você estiver considerando por algum motivo a aula cansativa, nos avise, nos mande no WhatsApp oficial, tá? E também porque eu quero dar um recadinho sobre algumas coisas. Gente, apesar do nosso trabalho, apesar de tudo o que estamos fazendo, apesar da nossa doação praticamente gratuita ao nosso centro de estudos para levar a você esse incrível trabalho, infelizmente nós somos vítimas de alguns ataques, tá? Então essa semana eu recebi alguns ataques e fiquem tranquilos que esses ataques não me abatem, não me deixam irritados, muito pelo contrário. Eu acredito que esse tipo de ocasião, esse tipo de circunstância tem sempre algum aprendizado e deixa a gente cada vez mais fortalecido, tá? Então eu sempre encaro isso de maneira positiva, nunca negativa. Então, recentemente circulou uma mensagem no grupo de WhatsApp, que não é oficial do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, tá? Deixando bem claro isso para vocês, foram grupos que foram criados com a finalidade, foi a pedido do Ticão sim, tá? Com a finalidade de criar secretarias específicas para cada assunto quando o trabalho estava lá na paróquia São Francisco de Assis. Porém, esses grupos eles ainda existem, mas os administradores e as pessoas que cuidam do grupo não conversaram conosco para fazer uma parceria, divulgar conteúdo lá e divulgar o curso lá. Inclusive, eu não estou dentro de nenhum desses grupos, tá? Eu não estou presente lá. Caso, inclusive, essas pessoas queiram trabalhar conosco, queiram fazer uma parceria conosco, dando em consideração a amplitude do trabalho e que esses grupos também são parte do trabalho do Ticão, estamos abertos, sejam bem-vindos, podemos conversar e dar continuidade nisso. Mas, enfim, um desses grupos circulou uma mensagem falando especificamente da minha pessoa, tá? Dentre essa mensagem, a pessoa falou que eu fico aqui 1h30 falando só de dinheiro. Agora eu vou pedir pra Gabi pôr um preto e branco aí, porque eu vou falar para vocês. Eu sou dono de uma jaziga de petróleo lá nos Emirados Árabes Unidos e também tenho uma outra jaziga. Tem uma outra jaziga de esmeraldas, então realmente, gente, eu só falo em dinheiro. Olha a minha cara árabe rica. Eu tenho, assim, bilhões, trilhões na conta. Brincadeira, tá? Eu não tenho nada disso, não. Mas pretendo ter um dia. Brincadeiras à parte, eu não estou aqui, né, inclusive dentro de um trabalho colaborativo, de um trabalho onde as pessoas doam e ajudam para que aconteça, e tem hora que a gente faz mesmo do nosso próprio bolso, com a intenção de falar só de dinheiro para você, nem nenhum de vocês, tá? Eu, apesar de ter essa mensagem ter circulado, dentre outras coisas que estavam contidas na mensagem,
Eu sou uma pessoa que não preciso de muito dinheiro para viver, tá? Eu sou uma pessoa que preciso do dinheiro para garantir que a boa ação aconteça. Eu acho que esse dinheiro que entra aqui no Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis é 100% devolvido a você. Inclusive, a gente sabe que a situação está difícil, as coisas estão muito caras, as pessoas também estão com dificuldade aí de levar a sua vida financeira para frente, então tem muitas pessoas que não estão conseguindo contribuir e mesmo assim podem continuar fazendo o curso sem nenhum problema e contribuem com quanto quiser ou quanto puder. Nós pedimos sim uma colaboração fixa de R$20 por mês, porém a gente entende as pessoas que não têm condição de pagar e tenta ajudar da melhor maneira possível. Mas, como eu estava falando para você, apesar desse tipo de ataque aí não estar previsto em lei, esse tipo de coisa, a pessoa quando faz um ataque assim, de maneira gratuita, ela não observa inclusive a Constituição, que talvez ela diga defender. Porém, essa questão, eu não preciso entrar nesse detalhe aqui agora, por quê? Porque nós estamos passando por um período de ataques. Os ataques acontecem todo dia, a todo momento, a qualquer hora, e as pessoas agora têm a vontade e o prazer de gratuitamente atacar o próximo, tá? Então, o que eu queria deixar de mensagem para você aqui hoje é que se você, seja você quem for que está nos assistindo, está dominado por esse espírito, repense, fique tranquilo e se acalme, porque não é a melhor maneira de nós conseguirmos dialogar, tá? Não se dialoga com ataques. O ataque é a destruição do diálogo. Então, se você porventura não está gostando, alguma coisa não está te agradando aqui, apesar desse trabalho ser todo doado e gratuito, ele gera custos. Por exemplo, né, eu gosto de tudo de maneira aberta. Por exemplo, para cada aula dessa ir ao ar, existe um custo médio de cerca de R$300 a R$500, dependendo do tamanho da aula. Nós dedicamos o valor que você contribui a irmos até terapeutas que amam o que fazem de verdade, sejam aonde eles estiverem, para fazer o conteúdo diretamente no local dele. Então nós já fomos no interior, já fomos em Sorocaba esse ano, fomos em diversos outros locais, para justamente dar a você o melhor conteúdo possível. Inclusive, Joyce, você deu um conteúdo de cacau incrível. Eu agradeço o trabalho que você fez pela gente, tá? E os outros terapeutas também, que nós já fizemos filmagens, outros locais que nós já filmamos e vão dedicar o conteúdo aqui pra gente. Agradecemos todos de coração, tá? É muito importante o trabalho que você realiza para que a gente continue fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Então vocês fiquem tranquilos, se vocês receberam essa mensagem, eu lamento, né, eu não queria passar essa sensação para ninguém, apesar que eu não passo, eu venho aqui o mais simples possível, na situação mais simples possível. Nós estamos aqui no Abacateiro da Felicidade agora, filmando com nossas câmeras pessoais. Essas câmeras aqui, é a câmera que está me filmando agora. Eu comprei antes de entrar no Centro de Estudos, então não há nenhum, essa é uma câmera pessoal que eu dou ao trabalho. E o que precisa ficar bem claro nessa mensagem é que nós fazemos aqui o que amamos de verdade, tá? Então a gente faz o que faz por amor. E se porventura você quiser, com a sua colaboração, com o seu cuidado e o seu conhecimento, continuar colaborando com a nossa roda, com o nosso trabalho, você é muito bem-vindo. Então saiba que a gente faz isso aqui por causa disso. E o principal beneficiado é você e os demais que assistem o nosso curso e colaboram com o nosso trabalho. E é isso, gente. Gostaram da aula de hoje? Estão gostando do curso? Eu espero que sim. Fiquem com Deus, vamos para o grupo interagir, vamos para o grupo conversar, vamos fazer o nosso trabalho crescer, porque esse tipo de situação só nos deixa mais fortes, tá? Caso você tenha algum feedback construtivo a nos dar, fique à vontade, faça isso na atividade 3 e em breve a atividade 4 vai sair também, tá? E um grande abraço e um tchauzinho para você. Até a próxima aula.